Fala galera, aqui que vos fala é Pedro Vitor e vamos começar hoje uma série de 3 aulas falando sobre radiciação. No nosso primeiro encontro, vamos falar da sua definição e suas propriedades. Então, acompanhe aqui comigo. Bom pessoal, então vamos lá, vamos iniciar o estudo de radiciação. O que é uma raiz? Uma raiz, pessoal, ela deu o seu entendimento através de um quadrado. Como assim, Pedro, um quadrado? Ó, imagina aí que eu tenho um quadrado e eu vou dizer que a área desse quadrado é de 25 metros quadrados. Quanto mede o lado desse quadrado? Ou seja, a gente sabe que um quadrado ele possui todos os lados iguais. Então, o lado desse quadrado aí, você tem que pensar em um número que multiplicado por ele mesmo vai dar igual a 25. Que número é esse? 5. Então, você tem aqui, ó, que o lado desse quadrado ele mede 5 metros. Porque 5 vezes 5 é 25, que é justamente 5 elevado ao quadrado. Então, a ideia de raiz é justamente essa. Quando você tira a raiz quadrada de 25, ela será igual a 5. Por quê? Porque 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Então, a ideia de raiz quadrada é essa. É você procurar um número que, multiplicado por ele mesmo, dê o valor que está ali dentro. Então, quanto vale a raiz quadrada de 4? A raiz de 4 é 2. Por quê? Porque 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Lembra da nossa aula de potenciação? Se você não assistiu às nossas aulas de potenciação, eu vou deixar o linkzinho aqui em cima para que você possa assistir, ok? Quanto é, Pedro, a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 ela é igual a 3, pois 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Quanto é a raiz quadrada de 81? A raiz quadrada de 81 é igual a 9, pois 9 elevado ao quadrado é igual a 81. E a raiz quadrada de 16 é igual a 4, porque 4 vezes 4, ou seja, 4 elevado ao quadrado é igual a 16. Lembra quando a gente falou lá na aula de potenciação que se a base for negativa e o expoente for par, o resultado ele é positivo. Mas se a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado ele é negativo. Então, como estamos falando de raiz quadrada, não vamos ter a raiz quadrada de um número negativo. Então, aqui, ó, eu já sei que a raiz de 9 é igual a 3, menos raiz de 9. Você vai repetir esse menos, e a raiz de 9 é igual a 3. Sendo que aqui, ó, eu tenho a raiz quadrada de menos 9. Isso aqui não existe, por quê? Porque se você pegar o 3 e multiplicar por ele mesmo, vai dar 9 positivo. E se você pegar o menos 3 e multiplicar por ele mesmo, também vai dar positivo. Então, não existe nenhum número real que, multiplicado por ele mesmo, vai dar igual ao número negativo. Então, isso aqui, ó, não existe. Aí você escreve um Ezinho ao contrário e coloca um tracinho. Esse símbolo aqui é o símbolo de não existe solução, ok? Já em raiz cúbica, então quer dizer, Pedro, que em raiz cúbica a gente pensa num cubo. Isso mesmo. Em raiz cúbica a gente pensa num cubo. Vou desenhar aqui um cubo rapidinho para vocês. Prontinho. Imagina aí que o volume desse cubo seja igual a 64 centímetros cúbicos. Quanto mede a aresta, quanto mede o lado desse cubo. Então, aí no cubo, você vai ter que pensar em um número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, vai dar 64. E que número é esse? É o número 4. Então, o lado desse cubo mede 4 centímetros. Por quê? Porque 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Então, raiz cúbica é isso. Raiz cúbica de 64 é igual a 4, porque 4 vezes 4 vezes 4 é igual a 64. Raiz cúbica de 27. A raiz cúbica de 27 ela é igual a 3, pois 3 elevado ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3, é igual a 27.
7. Agora sim, ó, em raiz cúbica, a gente tem um valor negativo, tá? Raiz cúbica de menos 8, isso aqui é igual a menos 2. Por quê, Pedro? Porque, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é igual a menos 8. Certinho? Tranquilo aí, de boa? Então, chegamos aí na definição de radiciação. Radiciação é a operação inversa da potenciação. Pode notar que a gente viu potenciação em todos esses exemplos que eu trouxe aí para vocês. Então, em toda radiciação, a gente tem isso aqui, ó. A raiz, aqui a gente tem, ó. Vou colocar letras aqui, tá bom? Raiz enésima de A igual a B. Isso aqui é toda a forma que escrevemos a radiciação. Onde esse N aqui, ele significa o índice da raiz. Esse valorzinho de A aqui, ó, significa o radicando. E esse valorzinho aqui, ó, de B, significa a raiz ou o resultado. Raiz ou resultado. E esse símbolo aqui é o que a gente conhece como símbolo de radical. Isso aí, ó, é o radical. Vamos resolver agora alguns exemplos. Eu quero saber, ó, quanto é a raiz cúbica de 125. Então, a raiz cúbica de 125, você tem que procurar um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai dar igual a 125. Que número é esse? 5. Pois 5 elevado ao cubo é igual a 125. Certinho? Raiz quarta de 16 vai ser igual a 2. Pois 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Ok? Show de bola? Vamos lá. Radicais que não possuem raiz exata, eles são chamados de números irracionais. Então, se você encontrar um número que não tem a raiz exata, esse número ele é um número irracional. Como assim, Pedro? Ó, eu tenho aqui a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 tem um número exato, tem um número que você multiplique por ele mesmo que dê 2, certo? Um número inteiro não tem. Então, esse número ele é um número irracional, tá? Por exemplo, raiz cúbica de 10. Raiz cúbica de 10 não tem um número inteiro, tá? Que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dê igual a 10. Então, esse aí é o número irracional. Ok? Vamos para as propriedades das raízes. A primeira propriedade é a multiplicação de radicais com o mesmo índice. Tá? Então, quando a gente tem a multiplicação de radicais com o mesmo índice, a gente faz isto aqui. Ó. Eu tenho a raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. Certo? Então, ó, tá vendo aí que eu tenho radicais com o mesmo índice. Para a gente resolver essa multiplicação aqui, ó, basta você escrever um radical só de raiz de índice enésimo, tá? E você multiplica os radicandos A vezes B. Somente isso. Tranquilo? Então, quando você tem aí a multiplicação de radicais com o mesmo índice, você repete o radical e multiplica os radicandos. Por exemplo, eu quero saber o resultado da raiz cúbica de 54 vezes a raiz cúbica de 4. Então, isso aqui ó, vai ser igual a raiz cúbica de 54 vezes 4. Eu vou ter aqui ó, a raiz cúbica de 54 vezes 4, que é 216. E olha só, 216 tem raiz exata, é igual a 6. 6 vezes 6 vezes 6 é igual a 216. Se
Segunda propriedade é sobre a divisão de radicais com o mesmo índice. Aqui, ó, a gente tem a mesma coisa. Imagina aí que eu tenho a raiz enésima de A dividido agora, ó, divisão, dividido pela raiz enésima de B, certo? Então, qual é o resultado disso aqui, Pedro? Mesma coisa, você vai repetir o radical e dividir os radicandos. Você vai ter isso aqui, ó, raiz enésima de A sobre B, ok? Basta dividir aí. Então, aqui, ó, nesse exemplo eu tenho a raiz quarta de 324 dividido pela raiz quarta de 4. Então, isso aqui a gente vai ficar com a raiz quarta, bota tudo num radical só, raiz quarta de 324 dividido por 4. Eu vou ter aqui, ó, a raiz quarta de 324 dividido por 4, que é igual a 81. E pode observar que a raiz quarta de 81 também temos um número inteiro, tá? Como resposta, que é 3. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá igual a 81. Já na terceira propriedade é a potência de radicais. Imagina que a gente tem aqui o seguinte, ó. Eu tenho a raiz enésima de A, elevado a um expoentezinho m aqui, ó. Qual é o resultado disso aqui? Você vai repetir o radicando, que é A, e vai dividir o expoente pelo índice, certo? Você vai dividir aqui, ó, m dividido por m. Então, essa aí é a terceira propriedade, potências de radicais. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho a raiz cúbica de 2 elevado a 15. Como é que fica isso aqui? A gente vai ter o seguinte, ó. Vamos ter 2 elevado a 15 dividido por 3. Quanto é 15 dividido por 3? 5. E aqui você pode resolver essa potência aí. 2 elevado à quinta potência vai ser igual a 32, tá? 2 vezes 2 vezes 2 aí, 5 vezes. Quarta propriedade é o radical de radical. Você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter a raiz enésima de A dentro da raiz enésima de A. O que é que você faz aqui? Você repete o radical, raiz, repete o radicando, o A, e os índices aqui você faz o produto, você multiplica, fica M vezes N. Somente isso aí. Ok? Então aqui, ó, eu quero saber qual é o resultado dessa expressão aí. Então, o resultado dessa expressão vai ser o seguinte, ó, vai ser igual, você escreve uma raiz só, tá? Escreve uma raiz só. E aqui você multiplica os índices. Quando não tem nada, é porque a raiz é quadrada. O índice é 2. Então, aqui tem um 2 e aqui tem um 2. Então, basta você repetir aqui, ó, o radicando, que é 5. E aqui você multiplica 2 vezes 3 vezes 2. Então, você tem aqui, ó, a raiz, tá? Você tem a raiz de 2 vezes 3, que dá 6. 6 vezes 2 dá 12. E o radicando continua sendo o 5. Tranquilo, pessoal? Então, vimos aí a definição de radiciação e vimos também as suas 4 propriedades. Vamos resolver agora aqui esse exercício. Ó, coloque V para verdadeiro ou F para falso nessas afirmações a seguir. A primeira afirmação diz que a raiz quadrada de
16 é igual a 4. Isso está verdadeiro. Na letra B, a raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Verdadeiro. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá igual a menos 8. Na letra C, eu estou dizendo aí que a raiz quadrada de menos 25 é igual a menos 5. Isso aqui está o que, pessoal? Falso. Tá? Isso aqui não existe. Não existe raiz quadrada de número negativo. Tá? Não existe nenhum número real que multiplicado por ele mesmo dê um valor negativo. Certo? Na letra D, eu estou dizendo que a raiz quinta de 1 é igual a 0. Isso é verdadeiro ou falso? Isso aqui é falso, ok? Qual seria a resposta disso aqui? A resposta seria 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 5 vezes ou milhões de vezes vai dar igual ao próprio 1, certo? Então, o resultado aí não seria 0, seria 1. E na letra E, eu estou dizendo que menos a raiz quadrada de 9 é igual a menos 3. Isso aqui está verdadeiro, ok? A gente repete aí esse menos, tá? E a raiz de 9 é igual a 3, certinho? Questão 2, eu quero saber o valor desta expressão aí, ó. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter a raiz cúbica de menos 1 é igual a menos 1, mais a raiz cúbica de 8 é igual a 2, mais a raiz quadrada de 4 também é igual a 2. E aqui, ó, dividido pela raiz. Tá vendo que a raiz aqui, ó, ela pega isso aqui tudinho, ó. É a raiz de 9 mais 16. Então, isso aqui vai ficar, ó, raiz de 25, que é igual a 5. Então, eu vou ter lá no numerador menos 1 mais 2, que dá 1. 1 mais 2 dá 3 dividido por 5. E 3 dividido por 5 é 0,6. Respostinha letra A de I love you. Tranquilo? Show de bola. Questão de número 3. Não se assuste, questão é muito fácil, tá? Eu quero saber o valor dessa expressão aí, ó. O que é que você vai fazer? Você vai resolver aquilo que você sabe. Você não sabe quanto é a raiz de 9? Então, você vai responder aí a raiz de 9 e o resto aí tu repete tudinho. Então, você vai ter isso aqui, ó. Vou fazer bem detalhado essa é a questão 3 e aí a gente adianta na questão 4, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, raiz de 32 mais a raiz de 14 mais a raiz de 1 mais a raiz de 9, eu sei quanto é. É 3. Eu ia dizer raiz de 3. Mas a raiz de 9 é igual a 3. Certo? E agora você vai somar esses valores aqui, ó. Quanto é 1 mais 3? 1 mais 3 é igual a 4. Certo? Então, você vai repetir isso aqui tudinho. Trabalho do além, né? Mas vamos lá. Na questão 4, eu vou mostrar para vocês que não precisa fazer isso aqui tudinho, não. Mais raiz de 14 mais a raiz de 4. É 2, Pedro. Vamos colocar, tá? Raiz de 4. Resolve agora a raiz de 4. Quanto é a raiz de 4? A raiz de 4 é 2. Então, você vai repetir isso aqui tudinho. Certo? Olha, ganhei tempão agora, hein? E no lugar da raiz de 4, tu vai colocar 2. E agora você soma. 14 mais 2 dá quanto? 16. Então, você vai ter aqui, ó, raiz de 32 mais raiz de 14 mais 2, que é 16. E quanto é a raiz de 16? A raiz de 16 é 4. Então, você vai ter aqui, ó, raiz de 32 mais 4. Quanto é 32 mais 4? 36.
A raiz de 36, ela é igual a 6. E aí, morreu o boi, letra A de I love you de novo, certo? Pedro, dá para fazer de cabecinha isso aí? Dá para fazer de cabecinha, gente. Dá para você fazer isso aí direto, tá? Ganhando tempo. Vamos tentar fazer isso aí na questão 4? Ó, quanto é a raiz de 9? A raiz de 9 é 3. Esse 3 vai somar com o 1 daqui, ó, que dá 4. Raiz de 4. Quanto é a raiz de 4? É 2, certo? Aí esse 3 aqui, ó, vai subtrair quem? O 2. 3 menos 2 dá 1. Fica a raiz de 1, que é quanto? Que é 1, certo? E agora tem isso aqui, ó, 7 mais 1, raiz cúbica, tá? Então, qual é a resposta? Raiz cúbica de 7 mais 1, que é 8. Quanto é a raiz cúbica de 8? É igual a 2. Respostinha letra D. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, comenta, coloca lá tuas dúvidas, compartilha para os teus amigos, certo? Se inscreva no canal, ative as notificações que já já sai o segundo vídeo dessa série, tá bom? Um cheiro no coração, fique com Deus e fui!